Oi, pessoal, mais uma vez estamos aqui para estudarmos um pouquinho os conceitos, né, que precisamos tantos para trabalharmos com eficiência no laboratório. Então, você que é técnico, você que é da área laboratorial, que abrace mais uma vez esse momento para que possamos dominar todos os conteúdos, ok? Então, como não falarmos de algo que é imprescindível para o nosso dia a dia, que é o nosso sangue. Então, o sangue é a nossa matéria-prima para quem está na área da hematologia, é a matéria-prima para quem está na área da coleta, é a área-prima para quem está na área de laboratório. Então, o sangue se faz necessário que nós conheçamos desde a sua formação, como foi o conteúdo da aula passada, como o seu processo de composição, né? De que é composto, como é formado. E hoje nós iremos abordar isso, gente. Aproveitem que é um momento ímpar para que nós possamos ampliar nossos conceitos, ok? Então vamos lá. A constituição do sangue. Nós sabemos, todo mundo conhece, todo mundo já fez coleta sanguínea, pelo menos já tirou sangue alguma vez na vida, que o sangue é um líquido, né? É um fluido. Então, se o sangue é líquido, logicamente ele tem uma composição líquida e uma outra celular. Esse líquido, a maior proporção dele é formada por água. E esse líquido nós denominamos de plasma. Então, o plasma, dentro dele, vai estar inseridos elementos celulares, bem como carboidratos, lipídios, né, proteínas. Esses elementos também vão estar inseridos na composição sanguínea, na composição do plasma. Entre as proteínas plasmáticas, nós podemos citar a albumina. Por que a albumina? Porque a albumina é a responsável pela manutenção da pressão osmótica sanguínea. Nós podemos citar ainda também o fibrinogênio e a protombina, que participa do processo da coagulação. Nós podemos citar as globulinas, os nossos famosos anticorpos que atuam ativamente nas nossas defesas, né? Nós também podemos citar ainda os açúcares, que muita gente já conhece, por exemplo, a glicose, né? Os lipídios, triglicerídeos, colesterol. Então, todos esses elementos estão inseridos no sangue, no nosso sangue. Por isso que se faz necessário que nós conheçamos, uma vez que, se você pegar uma solicitação de um determinado exame, você vai saber qual material deverá ser colhido. Essa figura, a gente já fez uma ilustração numa aula anterior, ela muito me agrada, porque aqui você vê o corte, né, transversal do vaso sanguíneo e os elementos celulares circulantes dentro do plasma. Então, o sangue, na sua constituição, com os elementos sanguíneos, leucócitos, né, hemácias, desculpa, pessoal, e as plaquetas, tá? Dá para você observar nitidamente aí, muito boa essa imagem. Gente, qual a função do sangue? A gente viu que o sangue é composto por vários elementos. Mas qual é a função? Muita gente, eu já ouvi um comentário, uma certa vez uma pessoa chegou e disse: meu sangue está fino. E um especialista em hematologia disse: não existe sangue fino. Então isso me chamou muito a atenção. Na época eu nem pensava, nem sonhava em entrar na área laboratorial, mas eu guardei isso comigo. E outro dia, uma pessoa disse: puxa vida, meu sangue tá tão grosso, tá tão grosso. E isso sempre ficava, esses questionamentos na minha mente, né? Sangue fino, sangue grosso. E aquela pessoa que é especialista disse que não existia. E sempre gerou esse conflito e minha atração para estudar os elementos sanguíneos. Qual é a importância do sangue? Né? Qual a sua função? E uma outra pessoa falou: sem sangue não há vida. E de fato, sangue é vida.
É através da circulação sanguínea que inúmeras células do organismo em todos os tecidos recebem sua alimentação, representada por componentes que são as proteínas, os açúcares, as gorduras, a água, os sais minerais. Então, todos eles estão inseridos aonde? No nosso sangue. E através dessa troca, né? É através desse sistema, dessa condução, que os tecidos são alimentados, que os tecidos são oxigenados, que os tecidos são despoluídos, né? As resinas tóxicas são eliminadas através da nossa respiração, do nosso suor, da nossa urina, das nossas fezes. Então, ele é quem está ali trabalhando, ele é quem faz todo esse processo. O sangue, ele conduz toda a alimentação tecidual, né? Todo o suprimento para os tecidos. Participa também ativamente das defesas, dos ataques, né? Controla a temperatura, mantém o equilíbrio e a distribuição da água. Está envolvido intensamente nos processos de absorção celular. Então, veja bem, ele está envolvido na vida do organismo. Então, sem o sangue, de fato, essa afirmação é coerente, é correta. Sem sangue não há vida. Então, o sangue proporciona a manutenção do equilíbrio e da existência do indivíduo através de suas variáveis funções e da sua composição. Quando a gente fala ainda da composição sanguínea, nós falamos que o sangue existe uma parte líquida, que é conhecida como plasma, e uma parte celular. Nessa parte celular, há células as quais nós iremos tratar imensamente. Essas células são as hemácias, também conhecidas como glóbulos vermelhos ou também eritrócitos. Nós também nos encontramos os glóbulos brancos, também conhecido como leucócitos. E além disso, nós encontramos uma terceira que são as plaquetas. A maioria dos autores as classifica como fragmentos celulares. Gente, com relação ao tempo de existência dessas células, as hemácias elas duram em torno de 120 dias. As plaquetas, há autores que mencionam de 8 a 10 dias. E o leucócito é variável de acordo com o tipo leucocitário. No entanto, é importante nós exaltarmos aqui, salientarmos que não existe uma padronização com relação aos valores de referência, ou seja, há uma variação. O valor de referência da população nordestina será totalmente diferente do valor de referência da população que mora na região do sul. Porque os hábitos, os costumes, a própria geografia, tudo isso favorece, né, a que estudos devam ser realizados por cada laboratório. Então, qual era o coerente? Que cada laboratório tivesse seu próprio valor de referência. No entanto, o que nós nos deparamos é que a maioria dos laboratórios segue a determinados autores, né? E alguns mencionam que os indivíduos podem ter de 4,5 a 5 milhões a 5 mil litros de sangue. Isso é variável. Isso vai variar de acordo com a massa. Existe apenas uma padronização que é para você seguir aquele contexto. Há autores que dizem que as plaquetas devem ser de 200 a 400 mil, outros de 150 a 400 mil. Então, há uma variação. Mas o que devemos saber é que a cada laboratório deve ter um valor de referência padronizado a ser seguido, tá? Levando-se de preferência em consideração a população atendida, mas nem sempre isso é possível. Com relação às hemácias ainda, ou nossos eritrócitos ou glóbulos vermelhos, é importante nós ressaltarmos que elas são provenientes, né, lá da célula progenitora, a célula mãe, e são células que vêm de um proeritroblasto
chegando a uma hemácia anucleada, ou seja, a hemácia ela não contém núcleo, tá? É importante você lembrar isso. Participa ativamente do processo de oxigenação tecidual na troca de gases, né, na troca também de ação tecidual. Também está relacionada juntamente com o próprio tecido a uma resposta na hora do processo de agressão tecidual. Então, se você sofre um corte, imediatamente ocorre um sangramento, há um extravio de hemácias ali, e em seguida chegam os elementos teciduais, os elementos celulares, tipo plaquetas, para fazer ali o processo da coagulação, né? Fazer o tampão, hemostasia primária e assim sucessivamente. Então, todos os elementos sanguíneos eles estão aqui interligados e que se envolvem no processo de manutenção do equilíbrio hemostático. Ainda com relação aos elementos celulares, nós sabemos que os glóbulos vermelhos ou leucócitos, eles são divididos de acordo com a sua característica celular. Nós sabemos que temos os neutrófilos, os sinófilos, os basófilos, que são os granulócitos. Nós temos os linfócitos e nós temos também os monócitos. Gente, assim como as hemácias e as plaquetas, também há divergência com relação aos valores normais. Esses valores são variáveis com relação à idade. Se for recém-nascido, criança de 1 a 2 anos, também é variável. Mas a grande maioria dos autores considera de 4.000 a 10.000 leucócitos normais. No entanto, há autores que consideram de 4 a 11 e de 5 a 10. Isso vai fazer parte com que a política laboratorial escolha o valor a ser seguido ou tenha o próprio estudo, como eu já mencionei anteriormente. Os neutrófilos têm uma particularidade, né? Eles são as células que fagocitam e destroem as bactérias. Os eosinófilos aumentam seu número e ativam na presença de certas infecções e alergias também. Os basófilos que segregam substâncias como heparina e propriedades anticoagulantes e a histamina. Os linfócitos também desempenham, portanto, resposta nos anticorpos, para a produção dos anticorpos celulares e na imunidade celular. Além disso, nós temos os monócitos, que também atuam ativamente no processo de fagocitose e defesa do indivíduo. Só para vocês terem uma noção, a base do conhecimento, o neutrófilo é uma célula glandular, é composto com, normalmente, ok? Mais de 3 lóbulos, né? Você vê que aqui a gente está vendo um aqui com 6 lóbulos, já seria um hipersegmentado, né? Aqui nós encontramos o eosinófilo com granulações acidófilas. Veja que são bem laranjinhas as granulações dele. As do neutrófilo aqui é mais discreta. Nós encontramos aqui o basófilo com granulação bem basofílicas, né? Daquelas mais escuras. Aqui nós visualizamos um linfócito e em seguida um monócito, tá? Então, basicamente, são essas 3 células características do hemograma quando a gente realiza, tá? Para estudar os elementos sanguíneos, os leucócitos ou glóbulos brancos. Há ainda também ele, aqui, em se tratando do neutrófilo, ele na forma de bastão, também conhecido como bastonete. Esses valores aí de normalidade é só para a gente ter uma base mais ou menos, mas esses também são variáveis, de acordo com a população atendida. Ainda se tratando do plasma,
é importante nós definirmos, né, o que é o plasma, como é formado, de que é composto o plasma. Então, o plasma é um líquido amarelo claro, que representa 55% do volume total do sangue. Então, 55% do sangue é composto por plasma. Ele é constituído, por sua vez, por 90% de água, onde se encontram dissolvidas as proteínas, os açúcares, gorduras e sais minerais. Através do plasma circulam por todo o organismo os elementos nutritivos necessários à vida das células. Então, sem o plasma, nós não teríamos essa capacidade de nutrição celular. Sem o plasma, nós também não teríamos o sangue, ok? Aqui, gente, é só para vocês terem uma noção de como é a característica de cada célula, tá? Por exemplo, os eritrócitos, também conhecidos como glóbulos vermelhos, também conhecido como hemácias. Qual é a característica dele? São discoidais, bicôncavos e repletos de hemoglobina. Transporta oxigênio para os tecidos. Essa é a principal função dos eritrócitos, ou hemácias, ou glóbulos vermelhos. Os leucócitos, também conhecidos como glóbulos brancos, eles são divididos em células granulosas e agranulosos. As que são granulosas, pelo próprio nome já está dizendo, constituídas por grânulos. E as que são agranulosas não contêm grânulos. Entre as células granulosas nós temos os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. Além disso, nós temos umas variações na sua forma, que foi o que nós vimos anteriormente, né? Então, as formas deles são variáveis. Sabemos que tem grânulos, né? E essas granulações é variável de acordo com o tipo, tá? Os linfócitos atuam ativamente no processo de defesa. Os monócitos também, com relação à fagocitose, eles evoluem para a forma de macrófagos e são atuantes também na defesa do indivíduo. Nós temos as plaquetas, também conhecidas como trombócitos, que atuam no processo da coagulação, tá, gente? Então, que esse conteúdo fique bem claro na mente de vocês, só dando uma revisada, lembrando que a composição do sangue é formada por uma parte líquida e uma parte sólida. Essa parte líquida é composta do plasma, né? E dentro desse plasma nós encontramos os elementos celulares, os carboidratos, os açúcares, né? Todos os nutrientes necessários para a manutenção da vida, ok? Obrigada, fique com Deus, tudo de bom, espero que tenha aproveitado o máximo. Qualquer dúvida, estarei disponível.